Então, muito bem. Como sempre, tentando ser breve, tentando ser inteligente, tentando ser útil, tentando ser prático. Eu gostaria de começar esse vídeo lendo uma declaração que foi, vamos dizer, foi enunciada durante o processo de votação para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, aqui vai a declaração. Aspas. Eduardo Cunha, você é um gangster. O que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Voto por Marighella, por Plínio de Arruda Sampaio, por Luiz Carlos Prestes. Eu voto por Olga Menário, eu voto por Zumbi dos Palmares. Eu voto não, né, ao impeachment. Então você vê assim, a questão é a seguinte. Quem é o Glauber Braga? Bom, eu não posso dizer quem é esta pessoa, mas eu posso julgar muitos dos seus atos como deputado federal, representante desta, vamos dizer assim, boa bosta, que é o PSOL, né? O pessoal fala Partido Socialismo e Liberdade. Para começar a história, pessoa que apoia ou que esteja afiliada a partidos como PSOL, PCB, PCdoB, né, MTST, MST, no meu entender, são pessoas que estão ajudando a promover o crime. Né, o crime aqui no Brasil. E são pessoas, portanto, que não estão trabalhando em prol da Constituição ou da nação. São pessoas que estão trabalhando em prol dos seus ideais esquerdistas. Né? São pessoas que estão trabalhando para que se consiga, vamos dizer assim, fazer o comunismo, né, como uma cultura e como uma ação política, infiltrar-se por todos os cantos no Brasil, em todas as instituições, para que o Brasil se torne um país comunista. É isso que essas pessoas tentam. Essa é a única finalidade, por exemplo, da existência do PCdoB, né, o Partidão, ou PCB, ou o PSOL. É a única finalidade. Não tem outra finalidade. Não estão lutando em prol do país, estão lutando em prol de um ideal cuja formulação se deu há quase 200 anos, né, vamos dizer, saindo daquele espírito ateísta, diabólico, né, que era a mentalidade de Karl Marx, e estendendo-se pelas internacionais comunistas, culminou na União Soviética, né, estendida mais tarde, né, pelo seu navio quebra-gelo, que foi o nazismo, né. Mais para frente surgiu, né, terminou o nazismo, né, iniciou o regime comunista chinês, com Mao Tse-tung. Em seguida veio em Cuba, né, o regime Fidel Castro, totalitário. E hoje nós temos lá a Coreia do Norte, né, além de outros países que são ali do leste europeu, como entre outros a Albânia, né, que são países que só empobreceram e cuja vida das pessoas se tornou um verdadeiro inferno, justamente por quê? Pela infiltração comunista, pela passividade à infiltração comunista. Então o Glauber Braga, né, é simplesmente um cara que está trabalhando em prol dos ideais comunistas, né? Ou seja, em prol não da liberdade de expressão, não da democracia, né, e não do senso crítico das questões. Aliás, o que negócio é esse de senso crítico? Se instituiu a PEC e a escola sem partido. E aí veio um bando de comunistas, um bando de esquerdistas dizendo que eles estão querendo acabar com o senso crítico das crianças, estão querendo impor um único partido para as escolas. Né? Que tipo de coisa é essa? Que eu saiba, as 6 normas básicas da escola sem partido são bem claras, né, que proíbem qualquer tipo de propaganda religiosa ou política dentro das salas de aula. O senso crítico, no meu entender, para quem estuda um mínimo de psicologia e um mínimo de filosofia, sabe que o senso crítico, ele de fato não é algo que faça parte da vida infantil, faça parte da vida adolescente. O senso crítico é uma coisa que é desenvolvida ao longo do tempo, mas que, sobretudo, o preparo explícito para o senso crítico deve começar depois da maioridade, né? Quando o meu avô veio me instruir, meu avô que era sargento da Polícia Militar, quando eu tinha 12 anos, ele veio me instruir sobre a arma de fogo.
Ele colocou um 38 na minha mão e explicou sobre toda a responsabilidade de se ter uma arma, né? E qual a verdadeira finalidade da arma, né? Ou seja, no caso ali é para a utilização para se defender. Essa é a finalidade principal de uma arma, né? Muita gente coleciona. Eu tinha 12 anos e o meu avô, o que ele estava fazendo? Né? Ele estava me ensinando algo básico. Ele não estava me dando uma opinião sobre o que ele acha sobre as armas e nem me dando um senso crítico, necessariamente. Ele estava me instruindo sobre uma coisa básica que mais tarde eu vou ponderar, depois que, né, mais maduro espiritualmente, eu possa, né, utilizar um senso crítico em relação àquilo. Se eu de fato vou precisar de armas ou não, né? Se de fato, né, ela vai ser necessária para o ambiente onde eu vivo ou não, né? Mas ali, em primeiro lugar, se ensina o básico, né? Os fundamentos das coisas. O que a criança aprende na escola? Os fundamentos da língua, fundamentos da lógica matemática, fundamentos de ciência, né? Fundamentos das artes. É o que está, vamos dizer, está muito bem explicado no trívio e no quadrívio. Ao longo do tempo, as crianças, na medida que amadurecem espiritualmente, vão poder decidir se vão aderir a uma confissão religiosa ou não, né? A religião é uma base da sociedade, mas ela não é uma imposição. Ela é uma autoridade, mas não é uma imposição. Agora, o que esse Glauber faz? Ele simplesmente está representando a bancada do PSOL, nas sessões de votação para a aprovação da escola sem partido. O que ele faz? Ele tenta argumentar. Quando ele percebe que a verdade prevalece sobre os argumentos estúpidos e vazios dele, ele tenta tumultuar. Ele tenta criar polêmica, ele começa a se meter nos assuntos. O presidente da bancada não dá a palavra a ele, porque ele simplesmente está tentando impedir que as outras pessoas possam debater, né? Aí o presidente da bancada tenta censurá-lo. O que ele faz? Você está cerceando o meu direito, o direito de um deputado de debater. Aí o presidente da bancada diz: eu não lhe dei a palavra, o senhor vai poder se manifestar no final. E ele insiste e fica falando. O microfone dele é cortado, ele continua falando, ele continua protestando, ele continua tagarelando, ele continua atrasando o processo. É isso que eles fazem, é isso que esse pessoal de esquerda, esse pessoal que vive defendendo democracia e liberdade, eles fazem. Quando a maré começa a ir contra aquilo que eles querem fazer valer, eles tentam parar tudo. Se ninguém vai fazer, se nós não vamos fazer, ninguém mais vai. Entendeu? É assim que eles fazem. Essa é a índole dessa gente. Esse é o espírito, o senso democrático dessa gente. Esse é o senso de liberdade desse tipo. Se você olhar bem para a cara do Glauber, ele é um ser inexpressivo, né? Ele vem de uma família, a mãe dele já tinha uma carreira política, né? Por exemplo, então é fácil perceber que certamente ele pegou carona na experiência da mãe dele e por influência da mãe dele, né? É só mais uma carinha de leite ali, né? Certamente o Glauber foi um piá mimado, né? Que ele tem uma atitude de piá de bosta, eu não tenho dúvida. É um piá mimado, continua um piá mimado, né? Que não aceita não como resposta, né? Que quer sempre ganhar nos debates. Certamente quando jogava futebol queria sempre ganhar, né? Se ele era o dono da bola e o time dele não ganhasse, ele levava a bola embora e ninguém mais jogava. Provavelmente é assim. Essa é a atitude dele nas sessões, né? Ele vem com aquela panca toda de né, ser um cara assim calmo, né, um cara sereno, um cara que tenta dialogar, um cara que usa de bastante lógica, bastante inteligência, quando na verdade ele é um cara cínico, né? É um cara astuto, com um discurso vazio e mal intencionado, né? Então a cara inexpressiva dele mostra, no meu entender, o rosto inexpressivo do Glauber Braga é só, vamos dizer assim, o emblema, o emblema claro do que é exatamente a mentalidade esquerdista, a mentalidade comunista. É aquela pessoa que de fato não expressa emoções diante do sofrimento, diante dos problemas urgentes que estão diante dele. É uma pessoa que sempre vai tentar fazer valer exatamente os seus ideais, né? Aqueles ideais que ela tomou para si e que não só ajudam a alienar a cultura em torno, como aliena ele mesmo, né? Então é claro que o Glauber Braga, no meu entender, é um cara que nem deveria estar ocupando uma cadeira de deputado. Não teria direito a um cargo como esse.
É um cara que tem que ir lá, voltar para o colinho da mãe dele, para que a mãe dele o reeduque, né? E faça valer o não sobre ele, porque é um cara que não aceita não. E é um cara que, olha, à medida que passa o tempo, só está passando vergonha, porque os discursos dele são veementemente rebatidos, com bastante lógica e com bastante verdade, né? Só ele não percebeu ainda. É isso.